Oi, YouTube! Hoje a gente vai contar pra vocês o nome da nossa bebê. Sim. Tô grávida? Não, mas é o nome da nossa marca, que não deixa de ser uma bebê. Ela tá Verdade. nascendo e a gente tá muito empolgado com ela. Sim, muito. Trabalhando muito. Trabalhando muito. E eu tenho certeza que vai ser algo muito transformador na nossa vida, não só profissional, né, amor, mas também pessoal. E para além de vocês já terem logicamente lido o nome da marca no título desse vídeo, a gente queria contar para vocês como foi a construção de chegar nesse nome, de aceitar esse nome, porque demorou. O nome foi assim, a gente primeiro, antes da gente chegar no nome em específico, a gente ficou ali umas 2 semanas. Duas semanas tentando bater cabeça sozinhos, pensando assim, que nome que a gente vai colocar na marca, né? E a gente começou a pesquisar tudo, perguntamos pro ChatGPT, batemos cabeça, ficamos tentando vender os nomes que a gente tinha de ideia um pro outro, até que Caio Augusto falou assim, amor, pelo amor de Deus, pede ajuda pras meninas. Abri os stories do Instagram, simplesmente eu fiz aqui, ó. Meninas, se eu tivesse uma marca, e assim, não interessa marca de quê, que marca seria, que interessa, não interessa. Que nome vocês acham que essa marca teria? Ah, mas a gente precisava saber o nome da marca pra saber que nome... Não precisa. Só o nome. Só o nome, me dá um nome, olha pra minha cara, sente um nome no coração e fala esse nome. E aí... O mais curioso disso é que assim, não demorou 5 minutos que postou o vídeo e já tinha o nome. Direct lotado e aqueles comentários do Story... Foi no comentário do Story, Foi no comentário do Story. Tudo, assim, lotado, um monte de sugestão. Mas uma menina, uma seguidora, uma diva, Wayfilha, assim, você vê que a Wayfilha é raiz. Ela sugeriu um nome que depois as outras meninas estavam defendendo, falando, pega o nome dela, tem que ser o nome que ela sugeriu. E o nome era Nativa. A gente se apaixonou instantaneamente, porque como a nossa marca é de wellness, é voltada para performance, suplementação, Nativa me passa muito a ideia de natureza. Sim. E de atividade também. Exatamente, na ativa, energia, né? Sabe? Nativa, de natureza, de natividade. Tudo isso transmitia a ideia daquilo que a gente queria comunicar com a marca. Sim. E a gente falou, pronto, tá resolvido. E vai ser incrível falar para seguidoras que foram elas que escolheram o nome. E agora tá resolvido. Vírgula. Nos apaixonamos muito por Nativa, mas Nativa não rolou. Não rolou por quê? O que acontece? Quando você vai construir uma marca, existe o passo mais importante, que é o registro dessa marca. Exatamente. Porque para você ter uma marca que você consiga trabalhar ela e comercializar, essa marca tem que estar protegida pela sua empresa e pelo seu nome. Então, quando a gente foi consultar junto com a empresa que está fazendo pra gente toda essa consultoria de registro de marca... Com o time de branding, e com o time de branding também, a gente percebeu, a gente viu um possível problema no nome Nativa, porque já tinha diversas empresas e outras empresas utilizando mais ou menos o mesmo nome. E aí tem todo um conceito que precisa ter para poder ter uma marca registrável. Não só a gente tinha um problema em relação a... O nome Nativa pode dar um embaraço para registrar, como a gente também tinha uma questão de que Nativa podia não ser viral. Porque pelo que o time de branding conversou com a gente na época, e eles estão absolutamente certos, Nativa não passava toda a força que a gente precisava que a marca tivesse para comunicar aquilo que ela precisava comunicar. Então a gente não ia ter um nome fácil na boca do povo. Mas aí veio a solução que aparentemente foi mais simples, mas a gente precisou se convencer dessa decisão depois, né? A conclusão que nós chegamos junto com o time de branding foi: a gente vai pegar Nativa e a gente só vai tirar uma letra, uma única letra, e a gente vai chegar em Nativa. A gente vai cortar o I e a gente vai chegar em Nativa. E foi assim que Nativa nasceu. Sim. E é engraçado porque esse nome, pra gente, primeiramente ele soou meio estranho.
Mas a gente começou a falar do nome, né? A gente começou a brincar do tipo, não, tô indo no escritório da Nátiva. E aí a gente começou a falar sobre isso. A gente sobre fazia o nome. exercício do dia todo. Eu ligava pro Caio e falava assim, tudo bem, como é que tá aí na Nátiva hoje? Por quê? Porque eu queria saber o quão sonoro isso ia ficar na minha boca. Primeiro porque pra eu convencer as outras pessoas de que a minha marca é legal, eu preciso estar convencida com ela. Sim. E como eu tinha me apaixonado muito por Nativa e ela me passava um conceito mais leve, mais doce, mais natureza, eu sentia a Nativa muito agressivo, sabe? Falava, gente, isso parece até um nome russo, Nativa, sabe? A gente começou a brincar de tantas formas diferentes com o nome, porque a gente não é uma palavra que existe. E não que a gente saiba, né? Não é uma palavra que existe. Então foi uma palavra que a gente precisou se convencer sobre a força que ela tinha. E no fim das contas a gente ganhou essa palavra, essa marca com 5 letras. Sim, é importante por quê? Porque a gente também estava pensando na questão de um domínio, na questão do Instagram, na questão de registro, na questão de colar na cabeça das pessoas e falar. O nome, ele é um nome que ele não é conhecido. Mas ao mesmo tempo... Não remete a nada, né? Mas ao mesmo tempo é um nome que a força dele está dentro da marca. Então assim, a gente construindo uma marca da forma que a gente está construindo, o nome tende a ficar muito forte, sabe? Porque quando as pessoas falarem o nome, elas vão entender o que é a marca pelo nome. E é isso que a gente quer transmitir. Isso é com o tempo também, né? Com as estratégias de marketing que a gente adota depois disso. O nome da marca é um passo dela, um passo muito importante, mas é um passo dela. E depois, quando a gente começou a amadurecer, em sonoridade mesmo, o que Nátiva significava pra gente, a gente entendeu que Nátiva, no fim das contas, era a minha cara. Sim. Nátiva, de um primeiro momento, ela soa muito agressiva, porque a maioria das pessoas, quando assiste algum conteúdo meu pela primeira vez, torce o nariz, sabe? Não gosta, acha minha comunicação muito assertiva demais, meio grosseira, enfim. E Nátiva, quando você fala de uma primeira vez, você também sente esse mesmo impacto, assim, você sente a força do nome. E várias pessoas, depois que, enfim, escolhem continuar consumindo o conteúdo ali, não torce mais tanto o nariz, passa a gostar. Vai rindo. Começa a se apaixonar pela marca, pelo tom de humor, que o tom de voz com muito humor que a gente escolheu adotar, que é também aquilo que eu faço, que é muito daquilo que eu sou. Então a Nátiva, ela é meio agressivinha no começo, mas você vai entender que o tom de voz que a gente dá pra marca tem muito humor, tem muito trocadilho, tem uma comunicação muito jovem. E meio ácidazinha assim, né? E eu acho que o nome da marca, inclusive, se ele fosse Nativa, ele não traria pra gente a seriedade que a gente precisaria de primeiro momento. Então foi até bom a gente conseguir trocar esse nome, porque a gente sempre pensou na marca da forma que a gente está fazendo agora, de ter uma parte mais agressiva que se posiciona, mas ao mesmo tempo ser uma marca cool, uma marca engraçadinha, de ter uma acidez ali de vez em quando, umas frases engraçadas. Então esse posicionamento, a gente conseguiu transmitir esse posicionamento como um todo junto com o nome. Então, assim, casou muito bem, né? E casou muito bem com um perfil que é o perfil da Natália, de falar na internet, se posicionar na internet, ter uma presença muito forte, mas ter aquela piadinha, aquela brincadeira, aquela acidezinha. Então, assim, é uma junção perfeita. Ficou muito a minha cara. Isso aí não dá nem pra negar. A marca é a minha versão CPF em formato de CNPJ. Sim. Porque as características daquilo que eu queria ver na marca são características que eu já tenho naturalmente na minha comunicação. E como as pessoas vão comprar algo de mim, elas precisavam comprar aquilo que eu sou, né? Sim. Aquilo que se eu tentasse fazer da marca algo muito distante de quem eu me posiciono pessoalmente, as pessoas não entenderiam. Nossa, mas essa marca aqui, a marca da Natália, parece tão diferente. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então a comunicação, o tom de voz da marca, a sonoridade da marca, as cores da marca são as minhas. Sim. E eu, enfim, fiquei muito orgulhosa de ver esse trabalho acontecendo, assim, de a gente conseguir chegar numa cara pra marca e mostra muito amadurecimento. É uma marca que
ela tem força, ela tem muita autenticidade, ela tem energia demais, ela tem esse lado divertido, mas ela também é muito elegante, Sim. sabe? Então a gente conseguiu juntar muita coisa legal, muita coisa interessante. E eu acho que isso ficou ainda mais visível pra gente quando a gente viu a identidade visual da marca. Porque até a gente ter a identidade visual da marca, a gente tinha uma ideia muito certa, mas ela ainda não estava concretizada em nada. Então, até esse momento a gente ficou naquela, pô, como que vai ser? Foram muitas reuniões com o time de branding para que a gente conseguisse passar todas as informações que a gente queria transmitir com a marca. Nós pedimos as cores. Sim. Então, a marca realmente tem a nossa cara e com a capacidade executiva de outras pessoas, né, de designers que sabem fazer isso tudo acontecer. E quando a gente viu, a nossa percepção foi qual? Agora a gente entendeu. A marca nasceu, sabe? E tá exatamente do jeito que a gente tinha pedido. Exatamente. E é engraçado porque, assim, tanto eu quanto a Natália, a gente imaginou a marca do jeito que ela é. Quando a gente se deparou com a identidade visual pronta, ficou muito óbvio pra gente aquilo que a gente tava vendo. Não foi como se a gente tivesse se surpreendido assim de nunca imaginei que a marca fosse permear por esse caminho visual. Não, de forma nenhuma. A marca ficou exatamente do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou. E agora a gente tem uma marca linda. Sim, tá muito bonito. Tem uma marca linda pra poder fazer acontecer. No próximo vídeo, a gente te conta mais desdobramentos de tudo isso aí. Um beijo. Valeu. Você já se inscreveu aqui no canal, Pelo amor de Deus, né? Porra.